Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a santa palavra de Deus e ler no Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 10, que tem como título, graças a Deus, consolo nas horas de tristeza e os serais desta vida, né? Os porquê será. Talvez você esteja nessa situação. Eu vou mostrar para você os 5 serais desta vida que talvez esteja acontecendo com você. E você está perguntando, será isso diante de Deus? Amém? Versículo 1. Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Então eu grito para Deus bem alto e Ele me ouve, diz a palavra de Deus. Versículo 2. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor durante a noite, levando as mãos em oração, porém não encontro consolo. Então, apesar de oração com as mãos levantadas, você, meu amigo e minha amiga, não tem encontrado consolo. O salmista Davi passou por isso aí. Amém? Versículo 3. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Então, talvez seja a sua situação. Você começa a pensar em Deus e começa a gemer e até tem ficado desanimado neste momento. Mas Deus fala com você nesta hora. Versículo 4. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Então Deus não tem deixado você dormir. É porque Deus quer falar com você. E ele diz aqui, estou tão preocupado que não consigo nem falar. Mas não fique inquieto. Aquietai-vos de saber que Deus é Deus na sua vida. Amém? Versículo 5. Penso nos dias que já passaram e nos anos que foram há muito tempo. Talvez você esteja assim, pensando nos dias que já passaram e também pensando nos anos que já foram há muito tempo. Mas deixe disso, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não te pertence nem me pertence. Basta cada dia o seu mal. Por isso que você está nessa situação. Você está nessa ansiedade, pensando no futuro e no passado. Mas nenhuma das duas coisas resolve a sua vida. O que vale é o presente. Amém? Graças a Deus. Versículo 6. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Então, começa a meditar e fazendo pergunta a si mesmo. Em vez de você fazer pergunta a si mesmo, faça a Deus. Fale com Deus. Olha o que diz aqui, ó. E começo a fazer pergunta a mim mesmo. Faço essas perguntas. E olha as perguntas que o salmista fazia, né? Gasto a noite em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço perguntas. Versículo 7. Agora vem os serais desta vida, né? Ele começa, será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Aí começa as perguntas, talvez seja a situação. Será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Primeira pergunta, né? Segunda pergunta, será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? A segunda pergunta, né? A terceira pergunta, versículo 8, será que Ele deixou de nos amar? Né? Isso é a terceira pergunta, graças a Deus. A quarta pergunta, ou seja, ainda a terceira, a quarta pergunta, será que a sua promessa não tem mais valor? Que coisa tremenda, né? Você chegar a perguntar a Deus se a promessa dele não tem mais valor. Graças a Deus. A quinta pergunta, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Que coisa tremenda, né? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Isso é a quinta pergunta. A sexta pergunta, será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Que coisa tremenda, né? O salmista chegou a ponto de perguntar, será que a ira tomou o lugar da sua compaixão em Deus? Que coisa tremenda, né? Graças a Deus. Então, no versículo 10, ele chega à conclusão e diz, então eu disse assim, é o versículo 10, o pior é que tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar, mas como era antes.
E ele disse, chegou a ponto de dizer, o pior é que Deus não quer nos ajudar como era antes. Mas neste dia, meu amigo e minha amiga, eu digo uma coisa para você, Deus quer ajudar mais do que antes. Que o nosso Deus nunca deixou de nos ajudar. O que o salmista estava passando aqui era um momento de horas de tristezas, de horas de aflição. Mas a gente vê que Deus chegou, porque Deus quer ajudar. Deus quer nos pegar com as suas mãos, nos seus braços, e nos dizer, filho, eu te amo, eu te ajudo. Então, neste dia, Deus fala com você. O salmista chegou a dizer, por muitas vezes, a duvidar se Deus estava vendo ele, se Deus estava, que a promessa de Deus não tinha mais valor. Ele chegou a dizer que Deus deixou de amar, chegou a dizer que Deus não estava contente com ele. Mas neste dia talvez seja a situação. Mas eu digo para você, Deus está com você, Deus quer te ajudar, Deus quer te consolar, Deus quer te levantar, Deus quer te dar saúde, Deus quer te libertar dessa depressão, dessa ansiedade, porque Ele é o Pai. E a Bíblia diz, qual é o Pai que se o filho pedir um pão, Ele vai dar uma pedra? Qual é o Pai que se o filho pedir um ovo, Ele vai dar uma serpente? Então, neste dia, no nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, a milhões de pessoas que estão nessa situação, questionando com Deus. Mas eu digo uma coisa, pare de questionar, obedeça, e eu tenho certeza que a bênção chegará na sua vida.